Oi, amores, iremos dar continuidade no nosso terceiro bimestre. Ai, desculpa, né? Falei com vocês, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Amores, olha só, continuação do nosso terceiro bimestre. Vamos dar início agora ao módulo 9, que vai falar sobre o cristianismo. O cristianismo nasce entre os judeus da Palestina. Quase todos os seguidores de Jesus eram judeus. Na Palestina, antiga Canaã, que foi palco de diferentes invasões na época da Canaã, sofreu vários ataques. Você lembra quando falamos sobre no módulo lá do segundo bimestre, sobre Moisés, o único Deus? O cristianismo é a continuidade, vamos lá? Só que o cristianismo, ele tinha um ator principal. Quem era esse ator principal? Jesus. Essa religião pregava o amor ao próximo, a caridade, dizia que todas as pessoas eram iguais e só existia um único Deus. Aí, olha só, vai ter treta, hein? Por que vai ter treta? Nós estamos aonde, meus amores? Estamos em Roma antiga. E Roma, qual a religião que predomina? O politeísmo. Acredita em vários deuses e tem o culto ao imperador. Calma aí, Luciana, vamos ver. Vamos ver como vai desenrolar essa história. Se a gente for pensar um pouquinho só dentro das ideias que existiam ali no Império Romano, esses dogmas, o que seriam esses dogmas? Que pensa, tudo que se pensa é verdade. Acreditavam em vários deuses. Para os romanos isso era verdade. Era totalmente ao que o Império Romano defendia. Por quê? O Império Romano era expansionista. Existia escravidão, nem todos eram iguais. Existiam vários deuses, então essa nova religião que elas pregavam era completamente o contrário do Império Romano. E vamos prestando atenção, vai haver essa transição da fé em vários deuses para ter fé em um único Deus. Até aí tudo bem, os romanos poderiam acreditar em vários deuses, só que o que acontecia? Eles eram totalmente tolerantes a outras crenças. Por quê? Porque lá atrás vimos que Roma invadiu vários outros territórios e eles agregavam a cultura de outros povos, nunca destruíram. Então, se um povo que era dominado pelos romanos tinha crença em outros deuses, era respeitado. Isso é, vamos respeitar as outras religiões, contando que as pessoas respeitassem o culto de quem? Do imperador. O problema começa quando o cristianismo passa a defender o não culto ao imperador. Eles não acreditam que o imperador é um Deus que tem que ser considerado como Deus. E só existe um único Deus, que seria Pai de Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Então não devemos cultuá-lo. As pessoas começaram a se converter e seguir essa religião. Por que essa nova religião, os romanos? Principalmente os escravos, que não era tão favorecido, acreditavam no amor ao próximo. Olha que coisa linda, todo mundo se amando, acreditava que todos fossem iguais. Então o pessoal começou a se converter a essa nova religião e deixava o quê? A religião romana para trás. E com isso, o que acontece? O imperador passa a ter o seu poder político ameaçado. Epa, calma aí. Então, os cristãos começam a ser perseguidos. Inclusive, muitos deles vão acabar dentro das arenas. Já vimos também, vão acabar dentro de arena, ali na política, do pão circo lá atrás, lutando contra animais, leões, tigres. Quem ia levar a melhor? Pelo amor de Deus, né? Contra outros escravizados, gladiadores, que tinham técnicas de luta. Imagina, um cristão, coitadinho lá,
só querendo rezar, acreditando em um único Deus para enfrentar leões? Nossa! Durante muitos anos, o cristianismo foi perseguido dentro do Império Romano, mas a popularização do cristianismo ficou tão grande, cresceu de tal jeito que do tipo, sabe aquele velho ditado? É melhor unir a eles do que perder a batalha? Foi o que aconteceu. Em 303 depois de Cristo, o imperador romano Constantino assinou o Edito de Milão. O que era esse documento? Ele concedeu a liberdade de culto. Depois de algum tempo, até o próprio imperador Constantino vai se converter ao cristianismo. Para unificar o cristianismo, Constantino reuniu os poderes de um concílio, que ficou conhecido como Concílio de Nicéia. Esse concílio vieram representantes, praticamente toda Roma, para discutir os fundamentos do cristianismo, o que poderia, o que não poderia, quais eram as normas. E olha só, Constantino se converteu, há controvérsias, hein? Virou cristão, mas por que será? Será que é porque a população estava muito insatisfeita com o Império Romano, estava em busca de outra religião, e essa religião estava cada vez crescendo e crescendo e crescendo? Então, Constantino estava bem esperto, hein? Esse concílio de Nicéia, eles discutiram os fundamentos principais da igreja e também criaram o credo. Uma oração: creio, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e vai seguindo adiante. Constantino ajudou pra caramba o cristianismo, né? Favorecer a liberdade de culto, todo mundo poderia praticar o culto, não precisaria ser escondidos. Aonde eles faziam em Roma essa nova religião? Nas catatumbas, totalmente escondidos. Então, com a permissão da liberdade do culto, mais tranquilo, eles não precisariam ficar se escondendo, né? Já tinha a liberdade. Outro também que ajudou bastante o cristianismo foi o imperador. O nome dele é Teodósio. O que Teodósio fez? Constantino liberou o culto, né? Ah, mas olha só, liberou o culto, mas tinha ainda o quê? A religião politeísta, os outros deuses, o Império Romano continuou acreditando, tendo as suas crenças, o templo, fazendo sacrifícios, a mesma coisa, só agregou o quê? O cristianismo ao Império Romano. Mas com o nosso querido imperador Teodósio, o que ele fez? Ele assinou o Edito de Tessalônica. O que permitiria essa assinatura? Ele vai permitir que o cristianismo seja a religião oficial de Roma. Caramba! Olha só, uma religião que era perseguida, maltratada, quem era devoto, que acreditava num único Deus, se não acreditasse que o imperador se o imperador não fosse considerado um deus, com culto, essas coisas todas, eram jogados aos leões. Agora essa religião se tornou oficial, a religião de Roma. Olha que interessante, como cresceu bastante a religião. Tem algumas curiosidades que eu acho bem interessante. Vocês sabiam que o cristianismo foi tão importante para a história, o início, que o marco zero da nossa história é o nascimento de Jesus? Isso mesmo, marco zero.
Aí, a partir do momento do nascimento de Jesus, vai ser antes de Cristo e depois de Cristo. Você já deve ter reparado aquela letrinha, o A minúsculo, pontinho, C maiúsculo. Isso quer dizer antes de Cristo. E depois de Cristo, o D minúsculo, pontinho, o C maiúsculo. Isso deu a origem à era cristã. Nosso calendário europeu, que vem com essa influência toda, vocês vão ver que é antes de Cristo, depois de Cristo. Marco 0, nascimento de Jesus. E outra curiosidade também é a cruz. A cruz que a gente entra dentro das igrejas, tem no altar, tem cruz com Jesus crucificado, tem cruz nas torres das igrejas. É o símbolo mais conhecido do cristianismo e é a representação do instrumento da crucificação de Jesus Cristo. Então, é um símbolo mundialmente conhecido. E a palavra católica, sabe o que significa? Significa universal, que abrange tudo e reúne a todos. Cristianismo cresceu bastante, foi para várias partes do mundo. Temos a nossa religião. O Brasil é um país laico, permite todas as religiões, mas tem uma influência bem forte dos portugueses que trouxeram o cristianismo para a população, né? Até os indígenas, vocês já viram e vão ver no decorrer do estudo de história, o lance de ficar catequizando, quem não acreditasse no cristianismo era pagão, tinha as heresias, isso vamos ver mais lá para frente. Encerramos o nosso módulo 9, pequenininho. Amores, estarei na quarta-feira esperando por vocês. Dê uma olhada nos slides que tá no site. Ver o que vocês têm, tá com dúvida. Outra coisa, essa semana, amanhã já vai estar postado, amanhã terça-feira, estará postado o nosso trabalho avaliativo. Dá uma olhadinha antes, para quarta-feira, vai dar tempo, tem uma semana, só vai ser entregue na próxima terça-feira. Dá uma olhadinha, vê se vocês têm dúvida na quarta-feira, para a gente fazer um debate em relação ao trabalho, vocês tirarem nota máxima. Beijos, beijos, beijos. Até a próxima quarta. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Até logo, meus amores.